Imagine um carro com a aerodinâmica de um tijolo humilhando supercarros de R$ 500.000 na pista de arrancada, deixando para trás nada além de um assobio agudo e o cheiro inconfundível de álcool queimado no ar. Enquanto o mundo idolatra o Nissan Skyline e seu lendário motor RB26 como o ápice da engenharia japonesa, nós criamos silenciosamente um monstro em solo nacional que desafia as leis da física e a própria lógica financeira, transformando um hatchback popular em uma lenda de 1.000 cavalos que simplesmente se recusa a quebrar sob pressão extrema. Existe uma razão técnica obscura e fascinante pela qual esse bloco de ferro fundido se tornou uma verdadeira religião mecânica no Brasil. Algo que vai muito além da simples nostalgia e toca na essência bruta da performance que muitos buscam entender ao acompanhar nosso conteúdo. Pois o que você está prestes a descobrir sobre o Gol Turbo não é apenas sobre velocidade, mas sobre como transformamos sucata em ouro e criamos o nosso próprio Godzilla. Mas para entender como essa insanidade se tornou o padrão ouro das ruas, precisamos abrir o capô e encarar a verdade que as montadoras modernas tentam esconder. Para entender como essa caixa de sapatos sobre rodas se tornou uma divindade automotiva, precisamos voltar a um Brasil onde a importação era um sonho distante e a performance não vinha em caixas prontas da Itália ou da Alemanha, mas precisava ser forjada na base da marreta, do suor e de uma engenharia quase intuitiva que nascia nas oficinas de fundo de quintal. Enquanto o Japão refinava a eletrônica e os turbos cerâmicos em seus esportivos de ponta, aqui nós olhávamos para o cofre do motor de um carro popular e víamos algo que nem mesmo os engenheiros da Volkswagen poderiam ter previsto. Uma robustez estrutural que parecia implorar por mais pressão, um convite silencioso ao perigo que transformou o motor AP em uma tela em branco para os artistas da velocidade que não tinham acesso a peças de titânio ou túneis de vento, criando um cenário onde a criatividade precisava superar a escassez financeira de uma forma brutal. A mágica começa justamente na linhagem nobre escondida sob a simplicidade do cabeçote de 8 válvulas. Pois o que muitos esquecem é que o DNA desse motor remonta aos projetos da Audi, o lendário EA827, uma base tão superdimensionada para a potência original que parecia um erro de cálculo a nosso favor, permitindo que mecânicos visionários dobrassem ou triplicassem a cavalaria sem que os pistões fossem ejetados pelo capô na primeira acelerada. Essa resistência absurda criou uma cultura muito similar à do JDM no Japão, onde a falta de recursos foi compensada por uma obsessão técnica em extrair cada gota de eficiência, mas com um tempero brasileiro único, onde o carro de padaria durante a semana se tornava o terror das pistas no domingo, criando uma dualidade que fascina qualquer entusiasta. E é exatamente por essa paixão compartilhada que tantos se inscrevem aqui no canal, buscando entender como transformamos limitações em recordes mundiais. Mas essa jornada de transformar um carro de passeio em um míssil terrestre não foi isenta de falhas catastróficas e aprendizados dolorosos. Pois antes de chegarmos às receitas infalíveis de hoje, houve uma era sombria de carburadores transbordando e turbinas de caminhão adaptadas, que, curiosamente, foi o berço de uma descoberta fundamental sobre o fluxo de cabeçote que mudaria tudo. O que ninguém sabia naquela época, e que se tornou o segredo mais bem guardado das preparadoras de elite, era que o verdadeiro gargalo não estava na resistência do bloco, mas em um detalhe geométrico simples que separava os carros que quebravam dos que entravam para a história. Uma nuance técnica que vamos dissecar, porque foi exatamente nesse ponto de virada que o Gol deixou de ser apenas um carro popular modificado para assumir o manto de Godzilla brasileiro, desafiando hierarquias e provando que com a pressão certa, até um tijolo pode voar. Essa geometria sagrada reside na arquitetura robusta do bloco de ferro fundido, uma herança de engenharia alemã que, por um acaso do destino, aterrissou no Brasil superdimensionada para a potência original que entregava, criando o que chamamos de reserva técnica de insanidade. Pois enquanto o RB26 do Skyline precisava de reforços estruturais complexos para dobrar sua potência com segurança, o nosso bloco AP
aceitava desaforos de pressão de turbo que fariam motores modernos de alumínio derreterem como manteiga no asfalto quente. A mágica acontece porque a relação entre o curso do virabrequim e o comprimento das bielas no AP cria uma dinâmica de torque brutal em baixas rotações, algo que transforma a experiência de dirigir não em uma aceleração linear, mas em um soco no estômago que te cola no banco sem aviso prévio. E é fascinante notar como essa característica moldou a cultura automotiva brasileira de uma forma que muitos tentam replicar, mas poucos conseguem entender a alma do negócio. Motivo pelo qual tantos apaixonados por mecânica acabam se inscrevendo aqui no canal buscando entender como transformamos limitações em recordes mundiais. No entanto, a comparação com o Skyline vai muito além da resistência mecânica. Ela entra no território da mística cultural, porque assim como os japoneses refinaram a arte do drift e da aderência, nós fomos forçados pela escassez e pela criatividade a dominar a arte da eficiência bruta, transformando o kit padaria de antigamente em projetos que hoje usam injeções programáveis dignas da NASA e turbinas que engoliriam crianças pequenas. Tudo isso montado em um cofre de motor onde não cabe nenhuma agulha a mais. O som da válvula de alívio espirrando em um Gol quadrado não é apenas barulho, é o grito de guerra de uma nação que aprendeu a extrair leite de pedra e cavalos de vapor de onde não existiam. Mas essa busca incessante por potência trouxe à tona um problema aterrorizante que os engenheiros da Volkswagen jamais previram nos anos 80. O verdadeiro drama começa quando percebemos que ter um motor capaz de gerar 1000 cavalos é a parte fácil da equação. O pesadelo real e o que separa os amadores dos lendas é tentar convencer um chassi projetado para 70 cavalos a não se retorcer como uma lata de refrigerante vazia sobre o torque titânico que o motor agora despeja nas rodas dianteiras. Estamos falando de uma batalha física, onde o carro tenta ativamente se autodestruir a cada puxada. E foi exatamente nessa luta desesperada por tração e integridade estrutural que nasceu uma solução tão radical, tão proibida e tão genial que mudou para sempre as regras do jogo nas arrancadas. Uma modificação que fez o mundo olhar para o Brasil e perguntar: como isso é possível? E é sobre essa engenharia do impossível que precisamos falar agora, porque o próximo passo dessa evolução não foi apenas melhorar o motor, foi reescrever a própria anatomia do automóvel. Quando percebemos que a estrutura original do carro estava literalmente se retorcendo sob o torque brutal que esses motores geravam, a solução não foi recuar, mas sim dobrar a aposta e criar uma simbiose entre homem e máquina que raramente se vê na história automotiva. E é aqui que a comparação com o Skyline deixa de ser um exagero ufanista para se tornar uma realidade técnica palpável. Assim como o Japão desenvolveu uma indústria inteira ao redor do RB26, o Brasil viu nascer um ecossistema complexo, onde pistões forjados, bielas de aço aeroespacial e sistemas de injeção programável, que hoje dominam até o mercado norte-americano, foram desenvolvidos não em laboratórios assépticos de grandes montadoras, mas no chão de oficina, com graxa nas unhas e tentativa e erro. Essa evolução forçada transformou o Gol em algo mais do que um meio de transporte. Ele se tornou uma tela em branco para a engenharia de guerrilha, onde cada quebra era apenas um convite para desenvolver uma peça mais resistente, criando um ciclo evolutivo tão rápido e agressivo que as próprias leis da mecânica pareciam ser reescritas a cada fim de semana nas pistas de arrancada. Mas há uma diferença fundamental que torna a nossa versão dessa história muito mais visceral, porque enquanto o GTR nasceu com um pedigree de corrida, o nosso herói nasceu para carregar escadas e fazer compras no mercado, e é essa origem humilde que torna a transformação tão hipnótica, pois exige uma dose de loucura e genialidade para convencer um chassi popular a digerir 1000 cavalos de potência sem se desintegrar instantaneamente. É essa narrativa de superação, de pegar o comum e torná-lo extraordinário que fascina todos nós. E é o motivo pelo qual tanta gente acaba se inscrevendo aqui no canal, buscando entender a lógica por trás dessa paixão que desafia o bom senso financeiro. Nós democratizamos a velocidade de uma forma que o mundo desenvolvido jamais entenderia, permitindo que qualquer entusiasta com conhecimento e coragem pudesse olhar nos olhos de donos de supercarros importados e, com um simples toque no acelerador, fazer o assobio da turbina anunciar que a hierarquia das ruas estava prestes a ser subvertida. E enquanto o cheiro de álcool inunda a cabine e a vibração do motor AP passa a ser a única coisa que você sente nos ossos, percebemos que não se trata apenas de metal e borracha, mas de uma identidade cultural que se recusa a aceitar limites impostos por engenheiros que nunca pisaram no nosso asfalto irregular.
O Skyline brasileiro não é apenas sobre números no dinamômetro, é sobre a teimosia de uma nação que, na falta de recursos ilimitados, usou a criatividade para fabricar monstros. E agora que entendemos o contexto e a evolução, estamos prontos para encarar a verdade final sobre esse legado, porque o que manteve esse motor vivo por décadas não foi apenas a sua resistência mecânica, mas algo muito mais profundo e intangível que vamos revelar agora: o verdadeiro coração pulsante que faz dessa lenda algo imortal. A verdade final sobre o legado do AP Turbo não reside apenas nas bielas forjadas ou no fluxo milimetricamente trabalhado do cabeçote, mas na democratização absoluta da velocidade que ele proporcionou. Pois enquanto o Skyline e o sagrado motor RB26 sempre foram divindades distantes e inalcançáveis, para a maioria dos mortais, o nosso quadrado estava ali, acessível na garagem do vizinho ou abandonado na oficina da esquina, esperando apenas uma turbina .50 e um acerto corajoso para se transformar em um gigante capaz de humilhar a elite automotiva. Essa proximidade criou uma cultura onde o desempenho brutal não era algo que se comprava pronto em uma concessionária de luxo com ar-condicionado, mas sim algo que se construía com suor, graxa e uma teimosia tipicamente brasileira de recusar a mediocridade imposta pelo mercado, transformando o ato de acelerar em uma declaração de independência contra as limitações financeiras. É essa alma que pulsa violentamente sob o capô, uma mistura de perigo iminente e euforia viciante, que só quem já sentiu a patada bruta de um torque que chega cedo demais consegue compreender, criando uma irmandade silenciosa de entusiastas que não precisam de túneis de vento ou orçamentos milionários para sentir o estômago colar nas costas. E é exatamente por essa busca incessante pela engenharia da emoção pura que tantos apaixonados acabam se inscrevendo aqui no canal para garantir que nunca perderão a próxima análise profunda sobre essas máquinas que moldaram nosso caráter. No fim das contas, comparar o nosso Gol com o Skyline deixa de ser uma questão de ficha técnica para se tornar um debate sobre identidade cultural. Porque se o GTR japonês foi feito para dominar as pistas com precisão cirúrgica e tecnologia de ponta, o nosso monstro foi forjado no caos e na gambiarra genial para dominar as ruas com uma brutalidade honesta que o dinheiro não compra. O assobio agudo da turbina enchendo antes de uma troca de marcha não é apenas um ruído mecânico que ecoa na madrugada, mas o hino de uma geração inteira que aprendeu a voar sem ter asas, provando definitivamente que, não importa se a aerodinâmica é de um tijolo ou se o projeto tem 30 anos, desde que a alma seja de um caça e o coração seja valente, eternizando o Gol Turbo não apenas como um carro popular modificado, mas como a manifestação física e barulhenta da nossa capacidade infinita de sonhar, adaptar e, contra todas as probabilidades, realizar o impossível.